Estamos numa série falando sobre os milagres na pandemia e Jesus tem nos ensinado que é possível navegar no meio das tempestades. Temos aprendido com Jesus que é possível continuarmos no meio das tempestades. E estamos aprendendo que quem navega no meio das tempestades são pessoas que vivem resultados extraordinários. E um dos grandes resultados que navegar nas tempestades nos traz é o resultado que nós chamamos de vitória contra a incoerência. E é sobre isso que eu quero compartilhar nessa noite. A importância de nós vencermos a incoerência. Existem alguns pontos muito importantes que nós temos aprendido que são milagres que Deus está operando no meio dessa pandemia. E eu acredito que um dos grandes milagres que Deus está operando é este. Deus está nos dando graça, autoridade, revelação. Deus está nos dando sabedoria para vencermos a incoerência. A incoerência é um inimigo muito presente no cotidiano, muito presente nos relacionamentos, muito presente na história do nosso país. Nós fomos colonizados, nós fomos emancipados como nação, nós fomos transicionados de monarquia para a república, sempre dentro de um contexto de muita incoerência. Então, a incoerência faz parte da história da nossa nação. E nós cremos que, como discípulos de Jesus, uma das grandes vitórias, um dos grandes milagres que Deus está nos dando nesses dias é nos ensinar a vencer a incoerência. Eu quero te dar aqui só 2 exemplos de incoerência que aconteceram recentemente, e na próxima tela você vai ver isso. 2 exemplos de incoerência que foram muito gritantes, muito audíveis, que, na verdade, esses 2 exemplos, eles gritaram aos nossos ouvidos nesses dias, e a mídia deu uma certa visibilidade para esse assunto. Então, na próxima tela, eu mostro para vocês quais são esses exemplos. O primeiro exemplo é de um jogador de futebol que, em meio à pandemia, em meio à fase mais aguda da pandemia, esteve na cidade de São Paulo, numa festa, num local de jogos, num cassino, com mais de 200 pessoas. E esse jogador de futebol, ele, quando a polícia entrou nesse estabelecimento, ele se escondeu debaixo das mesas para não ser reconhecido, escondeu o rosto, tentou camuflar para tentar disfarçar que não era ele. E aí a gente fica pensando, logo um formador de opinião, um jogador de futebol que inspira e serve de referência para tantos jovens, qual é o recado que ele está dando? Por mais que ele tente escrever nas redes sociais, olha, fica em casa, é importante tomar cuidado e tal, o próprio exemplo dele demonstrou o nível da sua incoerência. Esse foi um exemplo que falou muito forte nos nossos dias. Outro exemplo de incoerência foi de um menino de 11 anos que ele foi resgatado pela polícia e ele estava já há 1 mês acorrentado pelo pai dentro de um barril. E nesse barril ele ficava preso, ele fazia suas necessidades ali, ele se alimentava ali, e ele ficou 1 mês acorrentado, como essa notícia diz, pelo pai preso num barril. E a incoerência surgiu quando se descobriram que a madrasta que abriu as portas para a polícia entrar, ela é uma ativista das causas pelos direitos e proteção dos animais. Então, na casa dela, os animais eram bem cuidados, os animais eram bem alimentados, os animais viviam soltos, mas o enteado dela, de 11 anos, ficava preso num barril, com fezes, se alimentando ali, numa situação trágica. Então, perceba o nível da incoerência. Então, os animais devem ser bem cuidados e a criança deve ser presa, né? E aqui eu quero deixar bem claro que todos os animais devem ser bem cuidados, devem ser bem tratados, mas, sobretudo, o ser humano.
Então veja que incoerência, alguém que é ativista das causas dos direitos dos animais mantém um enteado preso num barril, fazendo as necessidades fisiológicas e se alimentando no barril. Então esses são dois exemplos que eu quis trazer para ilustrar o tamanho e o nível da incoerência que nós temos no nosso país. Na próxima tela, eu quero ler com vocês um trecho da palavra de Deus que fala um pouquinho sobre esse tema, sobre a incoerência. E esse texto está em Tito, capítulo 2, versículo 15 e 16. Esse texto bíblico vai aparecer na tela, Tito 2, versículo 15 e 16. A palavra do Senhor, na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2 e verso 15, diz o seguinte: tudo é puro para os que são puros, mas nada é puro para os impuros e descrentes, pois a mente e a consciência deles estão sujas. Eles dizem que conhecem a Deus, mas o que eles fazem mostra que isso não é verdade. Estão cheios de ódio, são rebeldes e não são capazes de fazer nenhuma boa obra ou nenhuma coisa boa. Ou, em outras versões, são incapazes de fazer coisas aprovadas por Deus. Veja que interessante, Paulo está escrevendo a Tito, e Tito recebe essa carta, esse conteúdo de Paulo, e Paulo vai dizer para Tito que a mente de algumas pessoas que estão na igreja estão sujas. Veja que interessante, se a gente percebe incoerência no mundo, na sociedade, como nós acabamos de dar dois exemplos de um jogador de futebol e de um menino que era preso pelo pai em barril, Paulo vai dizer para Tito que essa incoerência também corre o risco de estar na igreja, dentro da igreja. E olha que interessante, o Paulo diz para Tito que as pessoas que são incoerentes na igreja, elas dizem que conhecem a Deus. Elas dizem que se relacionam com Deus, mas as atitudes dela negam, mostram que elas não conhecem a Deus e que isso não é verdade, que elas conhecem a Deus apenas de falar, não de viver. Elas conhecem a Deus apenas de mencionar ou de citar, ela é uma pessoa demagógica, ela é uma pessoa que fala sobre Deus, mas não vive Deus. Incoerência na igreja, é isso que Paulo está denunciando para Tito. Porque essas pessoas que dizem que conhecem a Deus, segundo Paulo, são pessoas que estão com o coração cheio de ódio, são rebeldes e não fazem nada que seja reprovado. Então, olha que interessante, Paulo, quando escreve para Tito, ele escreve com o objetivo de dar conselhos, ânimo e encorajamento para que Tito e a igreja que Tito supervisionava na ilha de Creta, a ilha de Creta tinha várias cidades e ali várias igrejas que todas eram supervisionadas por Tito. Então Paulo está dizendo para que Tito compartilhasse com a igreja a importância deles serem animados, encorajados às boas obras e também que ele recebesse conselho para denunciar a incoerência daqueles que estavam agindo dessa forma. Quem era Tito? Tito era um filho na fé de Paulo. Era um discípulo, assim como Timóteo também era um discípulo e um filho na fé de Paulo. Tito era alguém fiel, amigo e apoiador do ministério de Paulo. Nós vamos encontrar na palavra de Deus Tito fazendo viagens com Paulo para pregar o evangelho. Em Gálatas 2:1 a gente vai encontrar Paulo acompanhado de Barnabé e Tito na cidade da Galácia. Então, naquela região da Galácia, Paulo estava acompanhado de Tito e de Barnabé, ou seja, Tito era um fiel companheiro, um discípulo, um filho na fé de Paulo. E Tito tinha essa responsabilidade de supervisionar as igrejas, de orientar as igrejas ali na ilha de Creta. Então, uma das responsabilidades de Tito era denunciar a incoerência, mostrar que a incoerência não combina com o estilo de vida cristão, mostrar que a incoerência é
prejudicial. Não só Paulo denunciou que a incoerência ela é prejudicial, mas também outros apóstolos, como, por exemplo, o apóstolo Tiago. Em capítulo 2 de Tiago, acompanhe comigo, versículo 15, Tiago 2,15, a palavra vai dizer assim, por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus os abençoe. Vistam agasalhos e comam bem. Olha o que Tiago está dizendo, que a incoerência pode estar na igreja quando vê uma necessidade e não supre. A incoerência pode fazer parte da vida de um cristão quando ele vê uma realidade e podendo não supre aquela realidade. E podendo se mover, ele não se movimenta de acordo com aquela realidade. O apóstolo Tiago diz que essa fé é uma fé morta, uma fé que vê uma necessidade e não supre, ela é morta, ela não é real, ela não é verdadeira, ela não é coerente, ela é incoerente. Ainda em Tiago, agora no capítulo 3, versículo 10, o apóstolo Tiago chega a dizer, de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Em outras palavras, o apóstolo Tiago está denunciando mais uma incoerência. A incoerência de, numa mesma boca, que deve abençoar, sair palavras de maldição. O apóstolo Tiago está dizendo isso é incoerente. Isso não combina com o estilo de vida cristão. Então, Tiago denuncia duas incoerências. Ver uma necessidade não suprir, ver irmãos necessitando de comida, necessitando de alimento, e não suprir essa necessidade, e de uma mesma boca proceder palavras abençoadoras e amaldiçoadoras. É incoerente. E Paulo denuncia para Tito a incoerência daqueles que se dizem cristãos, mas a prática deles mostra o contrário, mostra que eles não são, mostra que eles estão cheios de ódios, que eles são rebeldes, que eles são insubmissos. Então, a palavra de Deus ao nosso coração, meu irmão, é que nós devemos ser e viver um estilo de vida coerente com o Evangelho de Jesus. Eu não estou falando de perfeição. Eu não estou falando de ausência de erros. Eu não estou citando que nós seremos super crentes, imbatíveis, invencíveis. Não, mas eu estou falando de termos um estilo de vida coerente. E eu estou aqui para anunciar que no meio da pandemia, um dos grandes milagres que Deus está operando é de dar ao seu povo um estilo de vida mais coerente. É de dar à sua igreja e aos seus filhos um estilo de vida mais coerente. Então, como vencemos a incoerência? E eu quero mostrar isso na próxima tela. Como é que nós vencemos a incoerência? Eu quero te mostrar aqui 3 formas de vencer a incoerência. Número 1, nós vencemos a incoerência falando e agindo com a verdade. Falando e agindo com a verdade. A palavra vai dizer em Lucas 12, versículos 1 e 2, que milhares de pessoas se ajuntaram para ouvir Jesus. E Jesus, ele diz primeiro aos discípulos, pega bem essa expressão, Jesus fala primeiro aos discípulos. Lucas 12, versículo 1. Ele vai dizer, cuidado com o fermento dos fariseus, isto é, a hipocrisia. E Jesus diz no verso 2, tudo que está encoberto vai ser descoberto, e o que está escondido vai ser conhecido. Olha que interessante, Jesus está denunciando a hipocrisia, a falsidade, a incoerência dos fariseus. E uma das formas que Jesus mostra aos seus discípulos, ele fala isso, como a gente viu no versículo 1, diretamente aos discípulos. Ele mostra que nós precisamos falar e agir com a verdade. E ele vai dizer no final do versículo 2 que
tudo que está encoberto vai ser revelado. Em outras palavras, Jesus está ensinando que a verdade vem à tona. A verdade vem à tona. Quando é que uma pessoa começa a ser incoerente? Quando ela começa a esconder a verdade. Quando ela tem medo de falar para as pessoas a verdade. Quando ela tem medo de se relacionar com as pessoas baseado em quem ela realmente é, em quem realmente somos. Quando surge medo na nossa relação com os outros, o que os outros vão pensar, o que os outros vão falar, e há em nós uma preocupação em mascarar quem realmente somos para podermos se relacionar com os outros, nós estamos faltando com a verdade. E quando faltamos com a verdade, somos incoerentes. E quando há incoerência, há prejuízos. Há prejuízos emocionais, há prejuízos espirituais. A gente vai falar sobre isso. Um dos grandes prejuízos espirituais é que quem oculta a verdade, quem mascara a verdade, quem muda a verdade, acaba se distanciando da própria verdade que é Jesus. Jesus, ele disse, eu sou o caminho, verdade e vida. Ou seja, se eu não estou na verdade, eu estou na mentira. E se eu não sou a favor da verdade, que é Jesus, eu sou a favor da mentira. E o pai da mentira é o diabo. Então, qual é o risco e o prejuízo de sermos incoerentes e de faltarmos com a verdade? O risco e o prejuízo é de nós nos parecermos mais com o diabo do que com Jesus. Pessoas que faltam com a verdade, pessoas que mascaram a verdade, estão agindo mais parecidas com o diabo do que com Jesus. Isso precisa ficar muito claro. Porque senão, nós vamos mascarar essa realidade e continuar agindo, faltando com a verdade. Jesus falou para os discípulos: não há nada encoberto que não vai ser revelado, que não vai ser descoberto. A verdade, ela vem à tona. Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 13, verso 8, ele chega a dizer: nada podemos contra a verdade, a não ser em favor da verdade. Em outras palavras, Paulo quer dizer, como discípulos de Jesus, como seguidores do Mestre, nós não devemos fazer absolutamente nada contra a verdade, mas devemos sempre agir a favor da verdade, na direção da verdade. Então, a primeira maneira, ou a primeira forma de vencermos a incoerência é falando e agindo com a verdade. A segunda maneira de vencermos a incoerência é resgatando o temor a Deus. Ou seja, nós precisamos viver em nossa vida pessoal um verdadeiro resgate do temor a Deus. O temor a Deus, diz a palavra em Provérbios, é o princípio da sabedoria. Pessoas que temem a Deus são sábias. Pessoas que temem a Deus são mais saudáveis. E em Lucas capítulo 12, agora nos versículos 4 e 5, Jesus vai dizer assim: eu afirmo a vocês, meus amigos, não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas depois não podem fazer mais nada. Versículo 5, vou mostrar a vocês de quem vocês devem temer. Temam a Deus, que além de matar o corpo, tem o poder para jogar a alma, ou lançar a alma, jogar a pessoa no inferno. Sim, repito, tenham medo, e aqui a nova tradução traduz o medo como temor, mas na realidade é sim, temam a Deus. Ou seja, o temor a Deus precisa ser um princípio na vida de um discípulo dele. Na vida de alguém que caminha com Jesus, o temor a Deus é fundamental. Então, como é que nós vencemos a incoerência? Em primeiro lugar, nós precisamos falar e agir na direção da verdade, com a verdade. Em segundo lugar, nós precisamos resgatar o temor a Deus. Em Provérbios 14, 27, a palavra vai dizer: o temor do Senhor é uma fonte de vida. Olha que coisa linda, o temor do Senhor
é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Provérbios 14, 27. O temor de Deus é uma fonte de vida. O temor de Deus, em Provérbios também diz, é o princípio da sabedoria. O temor de Deus produz saúde, produz coerência. Você quer ser coerente? Você quer ser alguém saudável? Tema a Deus. Se você é alguém que perdeu o temor a Deus, busque resgatar e restaurar este temor. Peça ao Espírito Santo, que convence a gente do pecado, da justiça e do juízo, para que esse temor seja prontamente resgatado na sua vida e ele ouvirá a tua oração. Não podemos andar nesses dias, não podemos andar com Deus de uma forma despretensiosa, sem temor. Precisamos ser pessoas tementes. Precisamos temer a Deus com todo o nosso coração. Porque o temor a Deus vai produzir coerência. O temor a Deus vai produzir vida, como a gente acabou de ler em Provérbios 14, 27. O temor a Deus vai produzir em nós sabedoria. Pessoas que temem a Deus são sábias. Então, a segunda maneira da gente vencer a incoerência é resgatando o temor a Deus. A terceira forma da gente vencer a incoerência é reconhecendo quem Deus é e quem nós somos. Quando eu falo e tenho atitudes verdadeiras, quando eu tenho o temor resgatado na minha vida, eu começo a olhar para quem Deus é e começo a olhar para quem eu sou. Em Lucas capítulo 12, agora versos 6 e 7, a palavra vai dizer: por acaso não é verdade que 5 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? Versículo 6 de Lucas 12. No entanto, Deus não se esquece de nenhum deles. E olha o que diz o verso 7. Até os fios dos cabelos de vocês estão todos contados. Não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. Olha que coisa linda. Nós valemos, nós temos um valor muito alto. Mas esse valor muito alto que nós possuímos, só é possível valorizá-lo, só é possível desfrutá-lo quando nós sabemos quem Deus é. E quem Deus é? Deus é alguém que cuida de nós de uma maneira muito especial, de uma maneira muito detalhista. A palavra em Isaías vai dizer que pode se esquecer uma mãe do filho que amamenta, sem que se lembre do filho do seu ventre. E o profeta vai dizer: ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamenta, todavia, eu, o Senhor, não me esquecerei de vós. Deus não se esquece de nós. Nós somos cuidados por Deus. Ouça isso. Da mesma forma que Deus está cuidando de pessoas que são restauradas da Covid, da mesma forma que Deus está cuidando de pessoas, profissionais da área da saúde que estão trabalhando na linha de frente todos os dias, com cargas horárias de 12, 13, às vezes 14, 16 horas por dia. Da mesma forma que Deus cuida de pessoas que estão sendo, às vezes, intimidadas, ameaçadas de morte, e que Deus não permite que elas morram porque a hora delas não chegou. Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da sua casa. Deus está cuidando da sua família. Deus está fazendo isso porque Ele quer que você tenha atitudes coerentes. Coerência. Coerência traz para nós saúde emocional. Isso é muito importante. A coerência acrescenta saúde emocional em nós. Assim como a incoerência vai trazendo desgastes emocionais que às vezes são desnecessários. Falamos sobre isso na série Organizando Emoções com Jesus, que está disponível no nosso canal. No canal CB Nações, você pode acompanhar toda essa série, Organizando Emoções com Jesus. E ali falamos muito sobre o que restaura e
cura e traz saúde para as emoções e o que prejudica as nossas emoções. E algo que prejudica as nossas emoções é sermos incoerentes. Então, se você quer ser alguém emocionalmente saudável, você precisa optar pelo caminho da vitória contra a coerência, contra a incoerência. E como é que você vence a incoerência? Em primeiro lugar, ande e haja de forma verdadeira. Em segundo lugar, resgate o seu temor a Deus. E em terceiro lugar, reconheça quem Deus é e reconheça quem você é diante dele. Eu quero orar com você neste momento. Eu quero declarar que essas 3 ferramentas, esses 3 recursos para vencer a incoerência, alcança a tua vida. Desperta você nesta ocasião e te leva a um nível de maior entendimento sobre o que Deus espera de você. Vamos orar nesse momento. Pai, nós te damos graças pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Jesus, porque verdadeiramente o Senhor é aquele que traz esperança, o Senhor é o pão vivo que desceu dos céus. Te louvamos porque esta palavra tem o poder de nos capacitar a vencer a incoerência. E é isso que nós te pedimos. Capacita-nos pelo poder do alto, pelo poder da sua palavra, a sermos mais coerentes. Capacita-nos, Senhor, a vencermos a incoerência, que é uma praga, que é um erro, que é uma falha, que é uma marca, infelizmente, da sociedade brasileira. Senhor, torna-nos discípulos cada dia mais coerentes, mais apegados à verdade, mais dispostos a agir com a verdade. Torna-nos a cada dia discípulos mais coerentes, resgatando o temor do Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é a fonte de vida. O temor do Senhor nos livra dos caminhos de morte. Pai, ajuda-nos como discípulos a sermos mais coerentes, também entendendo, Pai, quem o Senhor é e quem nós somos. Porque todos os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Assim como o Senhor cuida dos passarinhos, cuida dos lírios do campo, o Senhor cuida do teu povo. Nós queremos te louvar e te exaltar pelo seu cuidado, te entregar honra e glória, Senhor, pelo teu cuidado. Muito obrigado, Jesus, pela sua presença, muito obrigado pela sua graça, muito obrigado pela sua unção que é derramada sobre nós, nos tornando capazes de vencer a incoerência. Nós te agradecemos porque um dos grandes milagres que o Senhor está operando neste tempo, um dos grandes milagres que o Senhor está operando na pandemia, é de nós sermos mais coerentes. Graças te damos, Senhor. Recebe a honra, a glória e louvor, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém, amém